Olá, sejam bem-vindos a mais uma Hora de Arte. Hoje na nossa aula nós vamos ensinar tudo sobre pátinas. Você conhece pátina? Você sabe o que é o trabalho com pátinas? É uma moda agora a gente usar pátina em móveis. Restaurar cama, restaurar móveis, restaurar mesa com pátina, aquele móvel antigo que não está se usando mais. Então você pode fazer pátina nele agora. Eu vou ensinar aqui no nosso programa hoje 3 tipos de pátina. Pátina tradicional, pátina de demolição e pátina mexicana. Então fica ligado aí que você vai aprender tudo sobre pátinas aqui no Hora de Arte. A lista de material para pátina é uma lista bem simples. Você vai precisar de tinta PVA, pincel ou trincha de cerdas grossas, lixa para madeira, cera em pasta incolor, rolinho de espuma e vela. Aqui eu coloquei várias peças que nós fizemos com pátina. Eu vou ensinar para vocês a fazer numa madeira. A mesma técnica que eu vou fazer nessa plaquinha de madeira, você pode usar em móveis ou em caixas. A primeira pátina que eu vou ensinar vai ser a pátina de demolição. O primeiro passo para a pátina de demolição é você pintar o seu móvel ou a sua caixa. Aqui nós pintamos toda com marrom escuro, tinta PVA, no tom marrom escuro. Você pode pintar com o pincel ou com o rolinho. E aí você coloca na tinta e você vai passar na sua peça. Aguarde secagem e passe novamente outra demão. 2 demãos. Feito isso, depois que a sua peça estiver bem seca, você vai passar parafina. Então você vai usar uma vela e vai passar parafina no seu trabalho. Essa é a pátina de demolição. Pronto, passamos a parafina. É bem simples de passar. Agora eu vou vir com um tom mais claro que o tom do fundo, que é o meu tom do camurça. Então eu vou pegar aqui e vou passar camurça sobre toda a peça. Às vezes você precisa forçar um pouquinho, porque como está com parafina, então a tinta não adere muito bem. Pode forçar. Você vai aguardar a secagem aqui, aproximadamente umas 2 horas para estar bem seco, para que a gente possa lixar essa peça. Eu já tenho aqui uma peça já sequinha, que é essa daqui. Essa plaquinha já está sequinha. Depois que a sua peça já estiver toda seca, ela vai ficar assim, olha pessoal. Então o marrom está por baixo, a parafina e a camurça. Agora é hora da gente lixar. Vai pegar uma lixa, vai fazer uma forcinha e vai lixar na mesma direção. Essa pátina é a pátina de demolição, então ela vai dar uma aparência de velha para a sua peça. Aquela peça desgastada, antiga, parecendo aqueles móveis antigos que já estão gastos. Pois é, essa é a função da pátina de demolição. Toda pátina ela tem que ficar riscada. Essa parte riscada dela aqui, ó, vai dar aparência de antiga e por isso nós chamamos de pátina. Ela vai ter uns veios. Toda pátina não se usa brilho, geralmente as pátinas são foscas, principalmente essa que é a pátina de demolição usada para móveis antigos, aqueles móveis de fazenda, aquele móvel bem antigo, é muito usado a pátina de demolição. Então o que você vai fazer para proteger o seu móvel é passar cera em pasta incolor. Você vai colocar um pouquinho de cera em pasta em um paninho e passar no seu móvel. Isso aqui já vai dar uma boa cobertura e uma proteção para o seu móvel. Pronto, está pronta a nossa primeira pátina. A próxima pátina que eu vou ensinar é a pátina tradicional, muito usado para fazer em cadeiras. Então vamos lá ao trabalho da pátina tradicional, que é esta pátina aqui. O primeiro passo é pintar de branco. Tinta PVA branca. Você vai pintar com o rolinho, passa uma demão em toda a peça, aguarda a secagem e passa a segunda demão.
Depois que a sua peça estiver bem branquinha, nós vamos então fazer a base da massa. Você vai misturar massa corrida. Aqui nós temos massa corrida. Massa corrida com a tinta PVA branca. 20% de tinta e 80% de massa corrida. A tinta é só para que a massa deslize um pouco mais. Então, aqui, ó, tinta PVA branca com massa corrida. Então, agora eu vou passar. Aqui, gente, olha, é importante você pensar sempre o seguinte, tem que passar na mesma direção, tá? Então, aqui, ó, um pincel de cerdas grossas ou uma trincha. Se for uma peça maior, e aí então pode ser uma trincha mais larga. Depois que você aguardou 24 horas, então agora nós vamos pintar. Está bem seco a nossa peça. Você passa o dedo, você percebe que a tinta está em relevo por causa da massa corrida. Agora então eu vou passar uma tinta no tom areia, num tom ocre, mas uma tinta aguada, ou seja, a tinta com um pouquinho de água. Você não vai usar a tinta pura, não. Prontinho. Você vai aguardar aqui aproximadamente 12 horas de secagem. Agora a sua peça já está seca, então vamos lixar uma lixa para madeira. Essa é uma das pátinas mais usadas para móveis. E o acabamento dela é feito da mesma maneira que a pátina de demolição, com cera em pasta incolor. Então nós vamos colocar um pouquinho de cera no paninho e vamos passar a cera sobre toda a peça. Vamos então agora para a nossa última pátina, que é a pátina mexicana. Vejam que pátina linda, que trabalho bonito, que eu vou ensinar você a fazer. Então vamos lá. Você vai precisar de 3 tons de tintas. Eu usei aqui vermelho, amarelo e laranja. Tinta PVA. Nós vamos mesclar os 3 tons. Começo então com o vermelho, um pouco de amarelo, o mesmo pincel, não deve lavar o pincel. A nossa intenção é mesclar mesmo os 3 tons juntos. Então aqui nós vamos aguardar agora a secagem, aproximadamente umas 4 horas no máximo, e vamos passar para o segundo passo então. Aqui eu já estou com a minha base sequinha. Olha, aquela mistura de cores que eu fiz já está bem sequinho, mistura de tintas PVA. Então eu vou pegar cera em pasta incolor e vou passar. Não deixa falha não, gente, passa cera na peça toda. Não deixa nenhum pedacinho sem passar, porque isso pode atrapalhar no final. E logo em seguida, você vai passar a tinta por cima. Aqui você pode usar uma tinta branca ou um tom areia, bem clarinho. A pátina de mexicana sempre usa um tom mais claro por cima, tá? Então embaixo é bem colorido e por cima um tom mais claro, para realçar o colorido de baixo. Vou usar o branquinho e vou passar por cima da cera. Você vai perceber que a tinta é um pouquinho mais difícil de aderir por causa da cera. Você vai insistir um pouco mais. Prontinho, vamos esperar secar, aproximadamente 2 a 3 horas. E depois que estiver bem seco, nós vamos lixar com uma lixa para madeira. Depois que eu lixei ela,
foi esse o resultado que eu obtive. Basta lixar. A cera que está embaixo não deixa a tinta aderir, por isso é que ela fica fácil de lixar e fica com uns pedaços bem grandes, olha. Chegamos ao fim de mais um programa do Hora de Arte e eu sei que agora você sabe fazer pátinas. Se você tiver alguma dúvida, quiser aprender ainda mais, nós temos um curso de pátinas aqui na Arte Fácil. Aqui na Galeria do Ouvidor, no 3º andar, em Belo Horizonte, nós damos 48 cursos de artesanato. E o curso de pátina é um desses cursos. Então, se você quiser aprender ainda mais, venha nos fazer uma visita. Nós temos todo o material aqui na loja para fazer esse trabalho e ainda outros. E tem também aí o nosso site, o nosso telefone. E eu te espero aqui no próximo Hora de Arte. Um beijo enorme e até a próxima!